Nós seguimos repercutindo a cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, muito boa noite para você, muito bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. A gente saiu desse encontro entre Trump e Putin com aquela sensação de que o russo saiu em vantagem nessas conversas preliminares, pelo menos. Afinal, teve até promessa de Trump de um novo encontro entre eles, sem que a Rússia tivesse que colocar muita coisa em cima da mesa, né, Lorival? Bem-vindo, explica pra gente aí o que vem pela frente. Tem uma frase do Clausewitz, o grande teórico da guerra, que diz: o agressor, ele adora a paz, ele quer ficar com o território sem precisar lutar. É isso que significa essa frase que vocês destacaram do Putin, que eles querem a paz na Ucrânia, mas é no sentido de obter mais território do que ele conseguiu conquistar pela via militar, sem perder 1.000 soldados por dia, como está acontecendo. Então é isso que significa a mudança de posição do Donald Trump, que antes exigia um cessar-fogo e agora aderiu à posição do Putin em favor do que eles chamam de pular diretamente para um acordo de paz. Parece uma ideia ótima, mas não é, porque significava antes o cessar-fogo, era o congelamento da linha de conflito, significando que a Rússia não ficaria com mais território ucraniano, além daquele que ela já conseguiu conquistar militarmente. E aí, posteriormente, haveria uma negociação sobre esse território, mas não. Agora, o que o Trump está defendendo é o seguinte: a Rússia quer ficar com todo o Donbass, que ela ocupa apenas 70%. E nesses 30% que a Ucrânia ainda ocupa, estão cidades estratégicas como Slaviansk e Kramatorsk. Essas cidades são consideradas portas de entrada para o restante do território ucraniano. Por isso que elas são mantidas com muito sangue, muito esforço ucraniano. E agora o Trump está exigindo que a Ucrânia aceite essa ideia de ceder esses outros 30% do Donbass, em troca de a Rússia não precisar lutar mais, não continuar mais avançando militarmente. Ela está conseguindo avançar sim, mas a um custo altíssimo para a própria Rússia, muito maior do que para a Ucrânia. São, em geral, 3 ou 5 mortes de soldados russos para cada soldado ucraniano, que é a equação normal entre uma força que está atacando e outra que está defendendo. E o Trump disse hoje: a Ucrânia deveria aceitar, porque a Rússia é uma grande potência e a Ucrânia não é. Então é uma posição muito difícil em que o Trump está colocando a Ucrânia agora. Saiu totalmente aderindo às posições do Putin. Amanhã tem a reunião com os principais líderes europeus, do Reino Unido, da Alemanha, da França, também com a OTAN, junto com o Zelensky, para discutir essa situação. E aí, na segunda-feira, tem essa cúpula na Casa Branca, mas é uma boa notícia que a CNN acabou de trazer, que o Trump está convidando outros líderes europeus. Até aqui a informação que eu tinha é que ele iria o Alexander Stubb, que é o presidente da Finlândia, que tem um papel super importante, tem uma fronteira de 1.200 quilômetros com a Rússia, e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Esses dois personagens têm muita facilidade de lidar com o Trump, se dão muito bem com o Trump, conseguem conversar com o Trump de uma forma que o Trump aceita. Então, por isso, eles tinham sido destacados para essa reunião. Vamos ver agora se outros líderes europeus vão junto com o Zelensky. Afinal de contas, a experiência do Zelensky na Casa Branca não é nada boa. Em fevereiro, o Trump o recebeu lá para humilhá-lo publicamente e depois retirou a ajuda da inteligência militar americana. Deixou a Ucrânia às cegas durante vários dias, porque essa inteligência militar é vital para a Ucrânia no terreno. Então, a Ucrânia está muito fragilizada e as próximas horas e dias são absolutamente vitais para o destino da soberania da Ucrânia, porque é isso que está em jogo. O Putin quer impor à Ucrânia o fim da sua soberania, retirar qualquer tipo de ajuda militar à Ucrânia, enfraquecer o exército ucraniano para depois, então, tomar o restante, seja militarmente ou subjugar politicamente. Para ele já seria suficiente.
Agora, Lorival, o que a gente pode esperar desse encontro de segunda-feira no que diz respeito ao próprio Donald Trump? Porque você trouxe uma visão que eu acho que é bem importante aí ao longo da programação já da CNN nos últimos dias, em que você fala sobre essa capacidade de Donald Trump de torcer a realidade de acordo com o que lhe é conveniente, né? Para fazer acenos à sua própria base, à sua própria plateia, trazendo ali para si, para o que é do seu interesse, o que tem de acontecimento em eventos como esse. Como que você enxerga o possível comportamento do próprio Donald Trump nesse encontro? Nós vivemos na era da estridência, da superficialidade, em que as pessoas olham rapidamente para as coisas sem se aprofundar, sem entender o verdadeiro significado do que está sendo dito. E aí, nesse contexto, ele se sai muito bem, o Trump, porque ele diz, não vamos fazer cessar fogo, vamos saltar diretamente para um acordo de paz, nós queremos a paz. Isso parece uma ideia maravilhosa, afinal, milhares de pessoas estão morrendo na Ucrânia, né? E russos também estão morrendo. Acontece que o que isso significa não é o fim da guerra. Isso significa dar uma força para a Rússia, legitimar o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Significa continuar a ocupação da Rússia, incentivar que ela vá progredindo e, aliás, conseguir territórios sem sequer lutar. E a Rússia não vai desistir de tomar toda a Ucrânia. E os ucranianos estão fazendo um enorme sacrifício porque eles sabem o que significa ser ocupado pela Rússia. Historicamente, eles foram muitas vezes ocupados pela Rússia e eles não querem mais isso. Existem dezenas de milhares de crianças ucranianas que foram sequestradas pela Rússia e que estão sendo oferecidas nos sites de adoção para famílias russas, para que elas esqueçam que são ucranianas e elas já foram até levadas para campos de reeducação, entre aspas, para adotarem a visão russa a respeito da Ucrânia. Os ucranianos não aceitam esse tipo de situação, estão sob um bombardeio cotidiano e estão aguentando ali firme porque não querem ser subjugados pela Rússia. Eles já foram longe demais disso e querem continuar lutando pela sua dignidade. É isso que as pessoas que estão fora da Ucrânia precisam entender. Obrigada pelas informações, Lorival Santana.